Boa noite, meu nome é Eusênio Souza da Silva, sou psicanalista formado pela Sociedade Internacional de Psicanálise em São Paulo e teólogo pela Faculdade Teológica Batista Equatorial em Belém. Como eu falei em dias anteriores, nós vamos te ajudar através desses vídeos a você lidar com as questões burocráticas da igreja. Legalização e documentação, organizar a sua igreja documentalmente para que ela não tenha nenhum problema. Então, só te avisando logo de início, como ministro do Evangelho que você é, como pregador da palavra, como dirigente de uma congregação ou de uma igreja, é bom que você saiba previamente que você responde judicial e extrajudicialmente por tudo que acontece dentro da tua igreja. Se alguma pessoa da tua comunidade denunciar, seja pelo volume alto do som, quem responde pela igreja judicial e extrajudicialmente é você. Então, muitos obreiros, muitos pastores, muitos líderes não sabem lidar com essas questões porque também não conhecem quais são os seus direitos como ministro do Evangelho diante da sua igreja, diante da sociedade, e quais são os seus deveres. Então, eu quero te ajudar a que você compreenda e se prepare e prepare a sua igreja. Se você não tem um ministério ainda legalizado, te ajudar a legalizar esse ministério. Então, esteja conosco assistindo esses vídeos e logo após você pode se inscrever no nosso canal. Se você gostar, pode se inscrever no nosso canal e você pode colocar o seu like lá, você pode colocar o seu gostei, o seu joinha, que é fundamental para que a gente possa saber e atingir um determinado número de inscritos e ajudar mais pessoas nesse processo de igreja e como lidar com as questões burocráticas da igreja. Mas eu quero começar com você nessa noite falando basicamente o que é a igreja. Nós entendemos, nós sabemos que todo dia nós lidamos com isso, existem já as questões e nós sabemos que, e aí muitos dizem, igreja não é prédio, igreja sou eu, mas o que é a igreja? E eu quero te levar para o texto da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 16 e o versículo 17 e o versículo 18, que diz assim, começando no versículo 16, no versículo 15, quando Jesus pergunta para os discípulos quem é ele perguntou-lhe, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelaste, mas meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Meu querido, nós temos esse texto da palavra para nos embasar, para que a gente compreenda, para que a gente entenda o que é a igreja.
vamos falar de algumas definições de igreja. Primeiro o texto ele está dizendo, edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo, eu vou edificar a minha igreja. E aí vamos entender que no grego essa expressão igreja, ela vem de junção de uma preposição com um verbo que fala de preposição ek e do verbo eclesia. Ek quer dizer uma preposição que quer dizer para fora. E eclesia quer dizer chamar, do verbo chamar. Então, a junção dessas duas palavras, ek com eclesia, dá a palavra eclesia, que quer dizer chamado para fora. E isso dá a ideia da nossa regeneração, a nossa transformação, da nossa vida pregressa, até o momento que aceitamos Jesus. Jesus nos tirou das trevas, diz a palavra, e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Então ele nos chamou das trevas, ele nos tirou do mundo e nos levou para o seu reino, para o seu reino. Então nós temos aqui a palavra igreja, que quer dizer chamado para fora, e é a primeira vez em toda a Bíblia que aparece a palavra igreja, a palavra eclesia. É bom que você entenda porque estou falando do grego, porque o Novo Testamento todo, de Mateus a Apocalipse, foram escritos no grego. De Malaquias até Gênesis foi escrito no hebraico e uma porção bem pequena no aramaico. Então, os dois idiomas que a Bíblia foi escrita é grego, hebraico e grego. O Novo Testamento todo foi escrito no grego. Então, se a gente quer entender algumas coisas, é fundamental que a gente entenda um pouco de exegese e um pouco do conhecimento dos vocábulos grego. E a gente vai ter um conhecimento ainda melhor da palavra, uma interpretação mais precisa da palavra. Então, a palavra igreja vem do termo grego eclesia. Existe algumas definições, tanto no mundo judaico, o significado de eclesia no mundo judaico, segundo a Septuaginta. O que é Septuaginta? Septuaginta era a tradução do grego, a tradução do hebraico para o grego. Então, a tradução do hebraico para o grego de eclesia, segundo algumas referências, era reuniões dos judeus. Sempre no Velho Testamento é falado de assembleia, ou seja, sempre a convocação do povo. O povo saía das suas tendas e ia diante as convocações feitas. Então vamos entender que igreja é essa convocação de pessoas reunidas em determinado lugar. No grego, a palavra eclesia, no mundo do grego, a palavra eclesia ela vem de uma palavrinha chamada cidadão. Era uma reunião em público. Os cidadãos, as pessoas eram convidadas para uma reunião em praça pública para decidir as questões da cidade. O cidadão hoje, o cidadão da época, chamado cidadão,
como se fossem os nossos representantes políticos hoje. E as questões da cidade, as questões públicas, eram decididas em praça pública e eram votadas, e cada cidadão tinha um determinado tempo para discursar, para apresentar suas teses e convencer a população das suas ideias. Esse era o cidadão, que hoje nós temos os nossos políticos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores. Então, esses eram os cidadãos da época. Então, a eclesia da época, os cidadãos eram chamados para o meio da praça para resolver as questões públicas. Então, veja que a eclesia, a igreja, no mundo grego, eram vistos como um cidadão resolvendo as questões públicas. E não vamos entender, então, duas coisas a respeito da igreja. Primeiro, a igreja é um organismo e também é uma organização. Essas duas coisas são fundamentais. Você tem que entender a igreja como organismo e a igreja como organização. A igreja como organismo, ela surge aqui em Mateus capítulo 16, versículo 15, 16 e 17 e 18. A igreja é estabelecida aqui. Vamos dizer que ela é um embrião. E ela começa a se desenvolver porque ela é um organismo vivo. Ela está em processo sempre de crescimento. Então, a igreja é algo vivo, é algo dinâmico. Ela não é algo que está estagnado, mas ela sempre está em processo de renovação e mudanças. Então, eu quero que você entenda nesta noite que a igreja como organismo ela é estabelecida aqui. Como é que ela é estabelecida? Quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra. É bom que você entenda que a palavra Pedro significa pedrinha, vem de Petros, que é pedrinha, mas quando ele diz sobre esta pedra, está se referindo a uma rocha, e não está se referindo na pessoa de Pedro, mas naquilo que ele afirmou. Ou seja, quando ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, a igreja então foi estabelecida em cima dessa palavra. Por isso que a igreja é extremamente cristocêntrica. Cristo é o centro total e absoluto da igreja. Em Apocalipse vai falar que ele tem os candeeiros e os castiçais. Está tudo na mão dele. Os anjos e as igrejas. Então, eu quero te dizer que a igreja ela é firmada na pessoa de Jesus. E o apóstolo que apareceu, veja que a igreja não está firmada na pessoa de Pedro, não está firmada na pessoa de Paulo, não está firmada na pessoa de nenhum homem. Ela está firmada na palavra que foi lançada por Pedro, e que essa palavra, Jesus disse, é nessa palavra eu vou edificar a minha igreja. Então ela está alicerçada, ela está arraigada na pessoa de Jesus. A Bíblia diz que ele é o cabeça e nós somos o corpo. Ele é a mente pensante da igreja. Então veja, e o apóstolo Paulo foi o homem, se você ler Efésios, o livro de Efésios, o apóstolo Paulo foi o homem que criou a espinha dorsal da igreja, ou seja, estruturou doutrinariamente a igreja. Tudo que nós temos de doutrina da igreja está alicerçada na pessoa, naquilo que o apóstolo Paulo aprendeu do Senhor e passou para as igrejas. Desde a formação do diaconato, desde a formação dos ministros, e aí a gente vai entrar depois na questão da igreja como organização. Mas ela como organismo é um organismo vivo e ela está em processo de crescimento. É bom que você entenda que a igreja é a coisa preciosa, é a instituição preciosa de Jesus aqui na terra.
ela foi estabelecida para dar continuidade aos projetos, aos sonhos que Jesus teve para a humanidade. E a igreja ela tem um alvo específico: ganhar almas. Ela tem um objetivo específico: ganhar almas. E a palavra de Deus diz que Jesus vai levar uma igreja pura, santa e irrepreensível. Veja que esse processo de purificação, de santificação e irrepreensível não é do pastor, não é do obreiro, pode ser o obreiro mais santo, mais dedicado, mas ele não vai conseguir levar uma igreja assim. O único capaz de levar uma igreja assim é Jesus. E tudo que acontece dentro da igreja acontece para que a igreja passe pelo processo da purificação, da santificação e da palavra chamada irrepreensível, para que ninguém tenha o que dizer dessa igreja quando Jesus vem buscar. Então esse processo, e é bom que você entenda, e eu gosto de uma palavra que o pastor Júnior Trovão, se não me engano, pregando em uma das igrejas, ele disse que foi fantástico isso, e ele falou nessa palavra. E ele pregando, e ele falou, quando Deus foi destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, ele mandou 2 anjos para destruir a terça parte da humanidade. Deus vai mandar 4 anjos, e diz o texto que eles estão preparados dia, mês e ano. Eles não estão se preparando, eles estão preparados, e eles vão destruir uma terça parte da humanidade. Ou seja, hoje a humanidade nós temos 8 bilhões de pessoas. Terça parte dessa humanidade equivale mais ou menos a 2 bilhões e 500 milhões de pessoas. Esses anjos vão matar, esses anjos vão destruir. Mas em Ezequiel capítulo 8 nós temos que 6 anjos entram num santuário e matam crianças, velhos, virgens e jovens. 6 anjos. Para purificar a igreja, Deus se utiliza de 6 anjos. Então entenda que é coisa bem séria, porque Deus vai levar uma igreja pura, santa e irrepreensível. A igreja que começou um embrião, hoje ela está já num certo patamar de purificação, de santificação e de vida irrepreensível. Às vezes a gente olha para a igreja e parece que a igreja vai ser destruída. Parece que a igreja não vai subsistir, não vai subsistir diante de tantas situações que ela passa. Mas é porque ela consegue sobreviver. A igreja consegue sobreviver porque ela não está alicerçada em homens, ela está alicerçada na pessoa de Jesus. A igreja passa por tudo que ela passa porque ela está na pessoa de Jesus. Ela está alicerçada, arraigada na pessoa de Jesus. Que nessa noite você entenda que a igreja é um organismo. Tudo que você fizer contra a igreja, você vai ser cobrado. Deus não deixa passar. Nós vivemos debaixo de uma semeadura. Então tenha cuidado quando você se levanta contra a igreja. Porque se tem 2 coisas que Deus defende, é os seus ministros e a igreja que Ele criou. Ele não deixa passar. Quando alguém se levanta contra a igreja dele, ele se levanta contra essa pessoa. Porque a igreja dele é intocável. Ninguém pode tocar na menina dos olhos de Deus, que é a igreja. Foi por ela que Jesus morreu. Que nessa noite você entenda o primeiro passo que você entendeu o que é a igreja.
Você entender de que é uma reunião de pessoas salvas, lavadas, santificadas pelo sangue de Jesus, que foram compradas. Cada pessoa que está no teu ministério foi comprado por um preço altíssimo, o preço do sangue de Jesus. Então, quando você falar desse irmão, falar dessa irmã, tenha cuidado. Foi por eles que Jesus morreu. Mesmo aqueles que você imagina que é tão insignificante, que parece que não fazem nada na igreja, só estão ali no banco, mas Jesus conhece a história deles. Então tenha cuidado quando você lidar com cada membro da igreja, porque eles compõem a igreja. A igreja não é formada de uma pessoa, é a partir de duas em diante. Ele diz: onde tiver 2 ou 3 é formada uma igreja. Ela parte a partir de 2 ou 3 pessoas. Então, a igreja onde ela se reúne, onde as pessoas estão reunidas não importa. Importa é que onde elas estão, ali está a igreja de Jesus. Se tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali está a igreja dele. E ali começa um olhar diferenciado de Deus para aquele lugar. Pode ser um lugar, um casebre, e pode ser um templo gigantesco. Mas o templo gigantesco, Deus pode também não estar lá dentro. Tem milhares de pessoas e Jesus não está, como a igreja de Laodiceia, onde Jesus estava do lado de fora. A igreja de Laodiceia, Jesus estava batendo para entrar. Na igreja de Filadélfia, Deus estava entrando naquela igreja. Deus estava lá dentro, passeando no meio daquela igreja. Jesus tinha plena liberdade de andar e agir no meio da igreja da Filadélfia. Enquanto na igreja de Laodiceia, Jesus estava do lado de fora, batendo para entrar. E eu te faço essa pergunta: aonde está Jesus? Passeando dentro da tua igreja, ou ele está do lado de fora, não fazendo parte de nada lá? Que Deus te abençoe nessa noite. Próximo vídeo nós vamos falar da igreja como organização, e aí a gente vai entender mais um pouco sobre isso. Ok? Então que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o teu rosto sobre ti.